Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de História Moderna. Nesta aula, daremos sequência aos nossos estudos a partir dos antecedentes da Revolução Francesa, primeira aula de antecedentes. Essas aulas de antecedentes da Revolução Francesa nos servirão como pretexto para abordar também outros elementos da Europa moderna, particularmente do século XVII e do século XVIII. Da mesma forma que, quando falamos da Revolução Inglesa, fizemos alguns comparativos, nós faremos aqui também igualmente quando tratarmos da França, abordando alguns elementos significativos. Antes de nós entrarmos mais propriamente no contexto francês, e que nos permitirá, como disse, abranger um pouco mais a realidade política, social, econômica da Europa moderna, é importante fazer uma ressalva, que do ponto de vista teórico é fundamental para compreendermos o contexto europeu do Antigo Regime. Nada no Antigo Regime, absolutamente nada, era uniforme, equânime, homogêneo. No Antigo Regime vigoravam diferentes sistemas legais, tributário, fiscais, diferentes modelos de organização de instituições, leis diversas para grupos diferentes, enfim, nada era idêntico, tá? No mesmo dentro de um próprio país. No continente isso é ainda mais marcante do que talvez no Reino da Inglaterra, tá? Então, se fôssemos pegar o caso francês, nós temos impostos que incidem sobre determinadas regiões e não em outras. Um mesmo imposto que tem taxas diferentes em determinadas regiões e, enfim, maiores em umas, menores em outras. Temos, em certas regiões, como por exemplo a Bretanha, um sistema de recolhimento de impostos diferente daquele do Midi, centro francês, de Paris. Ou ainda a mesma coisa na Borgonha, frente ao sul francês. Temos um sistema o sistema judiciário, por exemplo, mais baseado no direito romano no sul e mais baseado na common law no norte francês. Temos a região da Alsácia-Lorena com muitas autonomias pela forma como foi integrada ao reino francês. Isso para ficar na França. Se for falar da Espanha, um sistema fiscal, legal, tributário em Castela, diferente para Aragão, diferente para as outras partes constituintes do Império Espanhol, quando, antes de ser, vamos dizer assim, desmembrado depois da Guerra de Sucessão Espanhola, no início do século XVIII. Temos diferentes privilégios, veremos adiante, para diferentes grupos, isenções específicas para certas pessoas, isenções de impostos, por exemplo. Temos penas diferentes para os mesmos crimes, segundo a condição do indivíduo. Temos ordens religiosas com diferentes privilégios. Tudo isso para dizer que há um mosaico, um verdadeiro mosaico, quando falamos do Antigo Regime na Europa. E é justamente a Revolução Francesa e o século XIX, partindo de outros princípios, muito aí fruto da ilustração, dessa racionalização da sociedade, do mundo moderno, que também implica, também faz parte, engloba, vamos dizer assim, um movimento de secularização e também, como diz o Max Weber, de saída do pensamento mágico do mundo, do desencantamento do mundo, vamos dizer assim. Tudo isso faz parte desse processo que nasce com o iluminismo e que ganha, então, digamos, concretude, vamos dizer assim, no século XIX, quando então se iniciam esses processos de homogeneização, uniformização, desses mais diferentes países. Tá? Nesse sentido, isso é muito importante vocês terem em mente, toda a caracterização geral da Idade Moderna é assim, genérica, e não abarca toda a complexidade social, tá? Então, quando vocês se depararem com textos que se pretendem panorâmicos, que busquem fazer, digamos, grandes saltos, grandes comparações, tenham em mente que são saltos e comparações que obscuram muitas outras faces dessa sociedade, que é muito complexa, tá? Bem, nessa aula de antecedentes, nós vamos abordar alguns pontos principais. Os dois deles se tratam da sociedade francesa, os antecedentes, vamos dizer assim, sociais da Revolução, e as questões políticas, em particular a da monarquia absoluta e as transformações políticas nesse período moderno. Vamos começar aí pela sociedade estamental
francês. O primeiro ponto que a gente tem que entender é que a sociedade do antigo regime, não só na França, como num todo, no continente, tá? Se entendia como uma sociedade corporativa. Quer isso dizer que entendia a si mesma como um corpo social, né, com diferentes membros, tendo diferentes funções. Não partia assim do princípio que é o nosso atual, de uma sociedade individualista, composta, portanto, pela associação de indivíduos livres, né, mas antes como um corpo, e, portanto, um todo orgânico, que deveria, né, por essa cosmovisão, né, por essa visão de mundo e visão de sociedade, articular-se a si mesmo em busca do bem comum. Essa visão de mundo, essa sociedade corporativa, partia de uma visão de mundo, partia de uma interpretação das próprias escrituras. Né? E aí nós temos, de um modo muito literal, quase, né? Um trecho da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, né, no capítulo 12, em que ele afirma que os dons são diferentes, mas o Espírito é o mesmo, há funções diferentes, mas o Senhor é o mesmo, há trabalhos diferentes, mas é o mesmo Deus, que dá força a todos para agirem. O Espírito manifesta em cada um para o bem comum. Assim como o corpo é um só e tem muitas partes, todas elas, apesar de muitas, formam um só corpo, assim acontece também com Cristo, que é a cabeça e os batizados são seu. Né? Esse finalzinho foi eu que acrescentei. Então, essa sociedade que se entende como um corpo todo, né, um todo orgânico, que trabalha para o bem comum. Então, se são membros diferentes, com funções diferentes, né, com trabalhos diferentes, então são diferentes, né? Para ficar aí numa redundância. Não são iguais. Nesse sentido, a sociedade, tipo Jimmy, era uma sociedade marcada pela desigualdade, não só social do ponto de vista econômico, acesso aos bens, mas também uma sociedade marcada pela desigualdade jurídica, ou seja, com status diferentes para diferentes corpos sociais. É um sistema, portanto, marcadamente e visto dessa própria forma, né, como hierárquico. Né? E aí, nesse sentido, a lei se aplicava de modo diferente, segundo sua função, segundo o seu estamento, né, segundo o status que você possuía na sociedade. Nesse tipo de sociedade de status, os privilégios eram fundamentais. E o que significa a palavra privilégio? Que hoje, né, é uma palavra pejorativa, querendo dizer que alguém tem mais do que deveria, né, vamos dizer assim. Privilégio vem da associação de duas palavras, que na etimologia significa lei particular, ou lei própria, ou seja, lei para um específico. Esses privilégios variavam em sua natureza. Eles poderiam ser privilégios de natureza jurídica propriamente, então códigos diferentes ou leis se aplicando de um modo diferente para grupos diferentes, diversos. Então, por exemplo, um nobre não poderia ser enforcado caso cometesse um crime, né, que levasse à morte, mas decapitado por uma machadada na época, antes da Revolução, colocar lá, né, em punição à guilhotina, né? Isso porque considerava-se, né, que a morte cortando a cabeça com machado era mais, digamos, humana do que o enforcamento. Ou, às vezes, crimes que para comuns levariam à morte, para nobres não era o caso, né? Muita punição, não a morte, enfim. O clero tinha o seu próprio, era julgado segundo o próprio código canônico, em grande medida, pensando no mundo católico, etc. Né? Havia privilégio de ordem fiscal, então, grupos que não pagavam imposto reduzido. Né? E aí, como o antigo regime, como eu acabei de falar, era um retalho, né? Em certas regiões, por exemplo, da França, o imposto, quando recaía sobre a terra, o nobre que tivesse terra ali pagava imposto, mas se em outra região o imposto recaía sobre a pessoa, o nobre ficava isento. Se vocês terem uma ideia como era confuso. Também havia privilégio de natureza política, né? Então, de poder participar, por exemplo, da condução do Estado, né? Poder alcançar certos cargos ministeriais. Então, por um certo período, em Portugal, Espanha, na França, em regiões da Península Itálica, também no Sacro Império Romano Germânico, certos cargos estavam barrados para não nobres. Né? Então, tinha ainda esse aspecto e privilégios de natureza simbólica, como, por exemplo, poder participar de certos rituais ligados à vida do rei. Isso é muito marcante na monarquia francesa. Né? Nesse sentido, os privilégios não eram reduzidos, como geralmente faz crer uma leitura rasa do Antigo Regime em livros de ensino médio, né?
ligados apenas a questões econômicas, né? Eram disseminados, eram de mais variados tipos, né? E aí, nesse sentido, nós conseguimos entender, a partir, né, dessa análise dos privilégios, da organização da sociedade, dessa visão de sociedade corporativa, da organização hierárquica da sociedade, que esse mundo pré-revolucionário, esse mundo do antigo regime, era um mundo de status social. Ou seja, era mais relevante a posição social que a pessoa ocupava do que necessariamente o dinheiro que ela possui, né? Então, o capital, grana, né, era um meio para um fim, que era alcançar um status mais elevado. E isso fica muito evidente com, quando a gente observa, por exemplo, burgueses endinheirados, fosse no comércio, fosse, né, no sistema financeiro, pegando o seu dinheiro, né, o dinheiro que tinha acumulado, e investindo em cargos, comprando cargos no Estado, que permitisse a ele e a sua família enobrecer-se, né? Ou seja, era gastar com algo que, a rigor, não daria um retorno financeiro muito evidente, ainda que alguns cargos, né, tivessem seus salários e tal, mas a soma dada, né, era tão elevada que nem sempre se justificava do ponto de vista econômico, né? Mas se justificava do ponto de vista, ah, de quais eram os princípios organizadores daquela sociedade, né? O status era mais importante do que ter muito dinheiro. Esse mundo hierárquico, né, você podia ter muita grana, mas ser desprezado. Você não tinha certo status social, ainda que é evidente, ao longo dos séculos, do 16 ao 18, há transformações lentas nesse sentido. De modo que esse homem do século XVIII não era o homo economicus, né, aquele que pensa somente a partir da racionalidade econômica, mas um homem que visa, né, um status social mais elevado, ou seja, visa viver nobremente. E isso não está restrito apenas às camadas mais abastadas da sociedade francesa, mas era algo que se espraiava, né, de cima a baixo. Então, todos buscavam ter algum tipo de privilégio, todos buscavam ter algum tipo de distinção, ainda que, evidente, só uma pequena minoria alcançasse, né, o título de nobreza. Mas ainda assim era algo que se espraiava, né, tentava se diferenciar um pouco. Né? De modo que, por exemplo, Tocqueville chama a atenção, na sua análise do antigo regime, de que isso acabou criando, em certo sentido, uma sociedade que se invejava, algo que acabou criando esse vício, né, das camadas mais baixas invejarem as mais altas, e explica em parte também, aí já não tanto o Tocqueville, mas por uma análise muito simples da realidade, muitos dos classes que surgem em um processo revolucionário que vão implicar numa violência das classes mais baixas contra as mais, né? Bem, dito isso, feita essa caracterização mais ampla da sociedade experimental francesa, vamos para os estamentos propriamente, né? Os estamentos temos três, né, formalmente falando, em geral. Nós temos, no primeiro estado, o clero, o segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, o restante da população, chamado assim na França, terceiro estado. Né? Essa divisão, né, é bem particular à França, com esses nomes, assim, mas identifica-se nos países católicos europeus algo semelhante, né? A nobreza, o clero e os membros das principais cidades, ou dos membros dos conselhos, se a gente for falar da Península Ibérica. Né? Então, apesar de poder variar o nome do terceiro estado, né, vamos dizer assim, a gente encontra essa mesma classificação social que vem herdada da Idade Média. Né? Essa divisão em três estamentos não é, no entanto, estanque ou homogênea ou coesa, como tudo no antigo regime, como eu tenho falado. Dentro de cada ordem havia subdivisões e também rivalidades. São fundamentais para nós compreendermos certas etapas do processo revolucionário mais adiante. Vamos começar, então, com o clero. O clero era o menor dos estamentos na França, particularmente, especialmente, estamos falando aqui no caso francês. Girava em torno de 60 mil sacerdotes, 136 arcebispos ou bispos, além de um número não claro de membros das ordens religiosas. Apesar disso, o clero tinha um papel social muito grande pela relevância que a religião católica tinha para a sociedade francesa, ainda que o catolicismo estivesse sob ataque nesse período, né? E estivesse perdendo, vamos dizer assim, influência entre membros da elite letrada. Né? Por que o clero católico tinha tanta relevância? Isso porque, para a Igreja Católica, e é isso até hoje, né,
o clero, os sacerdotes, aqueles que recebem o sacramento da ordem, têm um papel fundamental na dispensa da graça entre os fiéis. Então, somente um ministro ordenado pode celebrar a missa e a Eucaristia, pode ouvir a confissão e dispensar o perdão dos pecados, e pode, digamos, da maneira mais correta, realizar o rito do batismo, etc. E tal, né? Então, é fundamental para a salvação das almas, do ponto de vista católico, a existência desse sacerdote, que tem esse fim único, classe, digamos, separada, com um objetivo claro, né, de levar a salvação, de evangelizar a sociedade e salvar as almas. Considerando que essa sociedade do antigo regime tinha por um dos objetivos, ou se considerava, né, como um dos objetivos fundamentais do próprio Estado e da sociedade salvar as almas, cabia então a esse clero um lugar destacado. Daí ser o primeiro. O clero também tinha muito poder econômico, veremos mais adiante quando falamos de economia, né? O clero dominava uma parte significativa das terras francesas e estava, em grande medida, isento de várias tributações. Bem, do ponto de vista das divisões do clero, nós podemos fazer dois recortes, pelo menos. Um recorte entre o clero secular e o clero regular, e um outro recorte, que a gente poderia dizer sociológico, entre o alto clero e o baixo clero. A divisão entre clero regular e secular refere-se àqueles que estão no século, estão no mundo, são aqueles padres de paróquia, incluindo também os bispos, seculares, e aqueles que vivem segundo uma regra. Os regulares são aqueles das ordens religiosas. Nem todas as ordens religiosas viviam em claustro, né? Viviam fechados, sem contato com a sociedade. Na Idade Moderna, no século XVI e século XVII foram criadas outras ordens que viviam no século, viviam junto à população, mas viviam sob uma regra, né? Então, tem uma organização particular específica, né? Então, os seculares nós temos os padres, os bispos, né? Os curas de almas, como se falava, né? Aqueles também que trabalhavam nas cúrias, né? Episcopais, junto ao bispo, etc. E dentre os regulares, nós temos, por exemplo, os beneditinos, os franciscanos, os carmelitas, os jesuítas, e por aí vai, né? São inúmeras as ordens religiosas da igreja. Já a segunda divisão, entre alto e baixo clero, é uma divisão baseada na hierarquia, né? Entre aqueles que têm poderes, né, estão em situação de mando e outros que devem obediência, né? Considerando também que a Igreja Católica é uma organização, uma instituição fortemente hierárquica, né? Dentro dos seculares, alta hierarquia, né? Esse alto clero, aqueles que tinham, né, que eram arcebispos ou bispos, ou mesmo que tinham alcançado a púrpura cardinalícia. E entre os regulares, nós temos os líderes das ordens religiosas, né, os abades ou os superiores, né? Os demais, o baixo clero, né? Vale dizer que não é porque esses sacerdotes fazem parte de uma mesma instituição que eles não brigavam entre si, né? Tinham a mesma unidade de vistas, ou um modo uniforme de ação, né? Então, ao contrário, o que se observa são conflitos dentro da própria hierarquia, né? Entre membros do baixo clero e do alto clero, insatisfações do baixo clero com o alto clero, né? Ou entre bispos entre si, para quem ia gerir determinados recursos, ou entre as ordens religiosas entre si, as ordens religiosas e os seculares. Então, houve muitas disputas durante a Idade Moderna. Uma delas, só para ficar num exemplo concreto, é a por exemplo, um conflito que foi muito importante para a França no século XVIII, não vamos aprofundar, se fosse estar aqui, que é entre os jesuítas e os jansenistas, que é uma outra ordem que é fundada no norte da França, que são disputas muito acrimoniosas, né? E que resultam depois na definição do jansenismo, né, desse grupo, como herético, e eles são desfeitos, né? Eles abandonam o seu ponto de vista quando é declarada a heresia dele. Então, é um dos casos. Outro mais relevante para a Revolução é entre o baixo clero e o alto clero, entre os seculares. Isso porque os dízimos, e aí não são aqui, dízimo na Idade Moderna não se refere à contribuição voluntária dos fiéis, mas a um imposto que era cobrado dos fiéis. Os dízimos eram administrados pelos bispos e tinham como fim a manutenção dos templos, né?
a própria expansão deles, a manutenção da burocracia eclesiástica, etc. E uma das funções principais dos dízimos era manter o padre de paróquia, pagar o seu, aspas, salário, né, chamado de côngrua, manter o templo bonitinho e tal. E havia muita insatisfação entre os membros do baixo clero com os seus superiores, porque os dízimos não estavam indo para lá, né, em grande medida. Isso se sabe, porque um pouco antes da convocação dos Estados Gerais, foram feitos os cadernos de reclamações, né, os cahiers de doléances, e nesses cadernos o baixo clero expôs essas, né, em várias regiões da França encontram-se essas reclamações com relação ao clero. Mas há uma outra divisão possível dessa sociedade estamental que é feita pelos historiadores, não feita na época, né, feita a posteriori. Um deles, salvo engano, é uma interpretação de Georges Lefebvre, que escreveu sobre a Revolução Francesa. E ele coloca que, a bem da verdade, a gente poderia dizer que existia na França nesse período duas ordens, a nobreza e o terceiro estado, porque o clero seria um microcosmo dessa divisão social, aqueles de titulação, de status, de riqueza e os que não tinham titulação, né? E por que isso, né? Por que essa interpretação é interessante? Porque o clero católico é celibatário, portanto, não se reproduz, recrutando os seus membros da sociedade. Como a sociedade do Antigo Regime era uma sociedade desigual, hierárquica, de status, isso também transparecia dentro da instituição, com os cargos da alta hierarquia, em geral, indo para a nobreza, né, ou gente de berço, vamos dizer assim, como se dizia à época, e o baixo clero ficando nas mãos, né, do terceiro estado. O terceiro estado não conseguindo furar a bolha, né, quebrar o teto, vamos dizer assim. Essa realidade se tornou, né, digamos assim, ah, essa questão né, se tornou uma realidade, vamos dizer assim, essa diferença né, do alto clero, do baixo clero, vindo né, da alta nobreza do terceiro estado, em grande medida pela concordata, isto é, pelo acordo feito entre o reino francês e a Santa Sé, concordata de Bolonha, celebrada no século XVI, que dava ao rei direito de indicar nomes para esses bispados, né, para esses cargos de direção da igreja na França. E, em geral, os nomes provinham da nobreza, que também, em geral, eram aceitos pela Santa Sé, então dificultando né, essa ascensão do baixo clero para os cargos de comando. Tá? Bem, vamos passar agora para a nobreza. Nobreza, por sua vez, era ainda mais dividida que o clero, era um pouco maior em número, mas também uma pequena minoria, considerando o tamanho da população francesa. A nobreza tinha um papel de destaque na sociedade, como, né, digamos, modelo né, ser seguido, nos costumes, né, no modo de ser. Tinha também papel de destaque na economia, como o clero, né, grande quantidade de terras estava da nobreza, e também na política, tendo né, acesso aos cargos de direção do Estado. Mas, como eu disse, a nobreza era muito mais dividida e muito mais, digamos, brigona dentro né, do próprio estamento. Entre os nobres havia uma série de divisões internas, né, de formas de se hierarquizar. E a gente vai destacar algumas. Então, as diferenças em origem da nobreza, a titulação, as funções que exerciam e o acesso aos recursos, tanto materiais quanto simbólicos. Né? Vamos começar pelas de titulação, que são mais simples. Os nobres não compõem né, um grupo único, no sentido de existe um tipo de nobre, pelo contrário, há e essa titulação é muito evidente em filmes, né, é mais comum, vamos dizer assim, o pessoal entende mais facilmente, que é aquelas que tinham o título mais elevado e o título menor. Né? Então, temos aqui, no primeiríssimo lugar, a família real, né, o próprio rei, a sua família, então, seus irmãos né, e tal. Depois nós temos os chamados pares da França, pensando especificamente né, na França, que eram figuras que estavam, de alguma maneira, na linha sucessória, e que tinham também um papel destacado, tinha um simbolismo especial para os pares da França. Depois nós temos os marqueses, condes, viscondes, barões, etc. E aí esses que tinham cargo, né, posição, titulação maior, evidentemente tinham status. E, em geral, esnobavam mesmo os de menor status.
os pares da França, os duques, né, eram figuras muito importantes, né, enquanto que um barão não era tanto assim, né. Depois nós temos a diferença na origem da nobreza, e aí nós temos uma outra divisão, a nobreza de espada, isso na França, no caso específico da França, a nobreza de espada e a nobreza de toga. A nobreza de espada era aquela que remontava os seus títulos a origens muito distantes, né, lá ao medievo, e as famílias guerreiras, né, a atuação guerreira, daí de espada. Né? Já a nobreza togada era uma nobreza mais, digamos, recente, e era formada de gente que tinha saído do terceiro estamento e enobrecido pela compra de cargos na administração. Né? Havia os mais diferentes cargos, que enobreciam um indivíduo, né? Mas, em geral, muitos deles estavam vinculados à à estrutura judiciária do reino, né? Aos tribunais, chamados na França de parlement. Não, não se traduz por parlamento, tá? Então, temos que falar, inclusive, em francês para diferenciar parlamento. Não era uma instituição política representativa que votava leis, tribunal, tá? E usavam toga, daí a nobreza togada. Então, empresas de espada, mesmo aquelas que tinham baixos títulos, geralmente via com desprezo, com preconceito, os togados, que, enfim, não conseguiam, né, tinham uma nobreza muito antiga, etc. e tal, e eram vistos plebeus que se infiltraram, né, aqueles que se infiltravam na festa, vamos dizer assim. Né? A nobreza togada, por sua vez, tentava se espelhar na nobreza de espada, na alta nobreza, buscavam viver nobremente, né? E muitos se sentiam desse desprezo sofrido pelos seus superiores, né? Então se esforçavam muito para alcançar o título de nobreza e, no final de contas, não eram vistos como iguais, né, com aqueles superiores, né, da nobreza de espada. Interessantemente, os togados foram muito relevantes para a fase inicial da Revolução, chamada Revolta Aristocrática. Começa com os togados, como veremos. Né? E muito se explica pela posição que eles buscaram ter no século XVIII, o papel destacado que eles quiseram ter, ah, e também pelos ressentimentos com a própria família real e outras questões que veremos. Vale destacar aqui uma sugestão de leitura, digamos, de lazer, mas que mostra muito bem esse desprezo da nobreza de espada para com a de toga, né, e como os togados, né, esse terceiro estado queria, né, se tornar um togado para, enfim, alcançar um status superior. A obra do dramaturgo do século XVII, Molière, a obra chamada Burguês Fidalgo, que trata justamente de um burguês enriquecido no comércio e que vai se transformar num nobre e quer aprender como é que se vive como um nobre, né? Como é que é se viver nobremente. Daí ele contrata um professor de esgrima, um professor de dança, um professor de filosofia, um professor de música e até mesmo traz perto de si um nobre de titulação mais elevada, mas estava quebrado, estava de dinheiro, para, enfim, né, ele aprender ele como é que era. E a obra é uma comédia, né? E mostra como esse burguês é desprezado por todos, inclusive pelos professores, né? E, enfim, na, quando, quando interagem com ele, né, são todos, nossa, super gentis e nas costas falam mal dele, falam que ele nunca seria um nome, etc. Muito divertido e mostra muito bem essa realidade aqui. Bem, ainda temos uma outra divisão dentro da nobreza. Falamos aí dessa nobreza, a divisão de titulação, a nobreza de espada. Nós temos ainda uma outra divisão, que é aquela da nobreza que vivia na corte, que vivia nas províncias, e que, por consequência né, de onde viviam, tinham acesso aos cargos de direção de Estado ou não. E, em geral, também se junta a essa divisão, a da corte uma nobreza mais enriquecida e as das províncias uma nobreza mais empobrecida. Né? Então, aqueles que viviam na corte tinham acesso mais fácil ao rei, tanto mais acesso à fonte do poder, né, conseguiam cargos, etc. E tal, né? E aqueles das províncias geralmente desprezados pela nobreza da corte, né, como os caipiras, né, que tinham uma relação muito próxima com os camponeses, e em termos materiais, né, não se distanciavam tanto da vida desses, né, que estavam subordinados a eles. Tá? E aí há uma diferença também digamos, nos princípios que muitos desses vão adotando. E muitos da nobreza de corte, vivendo esse mundo da ilustração,
se embeber das ideias iluministas, enquanto muitas das províncias vão ficar reticentes, refratários a essas ideias. Por fim, nós temos aí o terceiro estado. O terceiro estado é, por óbvio, mais complexo, né, e o mais diverso, o mais dinâmico da França pré-revolucionária, porque era todos os outros indivíduos que não estavam na nobreza nem no clero. Né? Então, nas palavras do Abade Sieyès, que apesar de ser membro do clero, defendia o terceiro estado era tudo, era a própria nação francesa. Esse grupo compunha aí aproximadamente 98% da população francesa. E desses 98%, algo em torno de 80% vivia no campo, entre camponeses absolutamente destituídos, né, trabalhadores móveis, né, que saíam em busca de emprego, a camponeses que alugavam as suas terras, né, tinham lá fazendo contratos, né, para poder trabalhar no campo, aqueles que tinham a sua própria terra, os camponeses mais enriquecidos tinham mais de uma propriedade. Né? Do lado urbano, nós temos aqueles também, né, no mais baixo, né, da pirâmide, os mendigos, né, os mendicantes, os que estão sem emprego, os mais empobrecidos, há aqueles que trabalhavam no artesanato, os mestres de guilda, aos profissionais liberais, até alcançando, né, os donos de pequenas manufaturas e banqueiros. A população urbana era pequena em frente, né, ao total da população, cerca de 20%, mas tinha, tinha uma grande força e teve um papel destacado no processo revolucionário. Das cidades, destaca-se Paris, que era a capital do reino, tinha algo em torno de 600 mil habitantes, destacando-se e muito das demais, que em geral tinham algumas dezenas de milhares. Né? Nenhuma outra chegava a alcançar a centena de milhares de habitantes na França do Antigo Regime, dando, portanto, a Paris um peso muito grande. Desses grupos urbanos, os mais importantes aqui para a nossa história da Revolução são justamente aqueles trabalhadores urbanos empobrecidos de Paris, chamados genericamente de sans-culottes. Né? Então, esses sans-culottes vão ser a ponta de lança do exército revolucionário, vão ser aqueles mais radicalizados pelo movimento, vão os que proporão, né, medidas mais excessivas contra os inimigos da revolução, contra os contra-revolucionários, contra os nobres, né? São justamente esses habitantes de Paris, né, principalmente. Mas também um outro grupo que se destaca muito, principalmente na fase inicial da revolução, são os advogados, que vão compor, né, com grande maioria, não seria o maior grupo dentro dos representantes do terceiro Estado, e que também, embebidos nos ideais iluministas, separados, digamos, da administração, que não tinham acesso aos cargos, vão propor toda sorte de modificações na sociedade francesa, algumas delas baseando-se em princípios abstratos que vão ter dificuldade de ser implementados na prática e vão criar problemas para a França revolucionária, vamos dizer assim, né? Causa muita instabilidade. Os dois primeiros estamentos são chamados, né, principalmente nessa literatura de ensino médio, e tal, de os estamentos privilegiados, ou os estados privilegiados, ou as ordens privilegiadas. Né? Isso porque a nobreza e o clero tinham, né, uma quantidade considerável de terras na França e, em larga medida, ainda que não 100%, estavam isentos, de uma forma ou de outra, de vários impostos importantes, como, por exemplo, isso é o mais evidente, a corveia ou a talha. Enquanto que boa parte, né, majoritariamente, né, o terceiro Estado ficava responsável por pagar os impostos e sustentar a máquina, né, sustentar tudo. E aí, a gente, ao longo do 18, um movimento crescente de reclamações, e na Revolução isso fica bem evidente. Não quer dizer, no entanto, que não houvesse qualquer tipo de privilégio entendido daquela forma, como leis particulares, né, como a gente pode dizer também direitos, liberdades para o terceiro Estado. O mais evidente, né? Os mais evidentes são aqueles que se referem às guildas, às corporações de ofício, que tinham também seus próprios privilégios e mercês. Algumas também até, algumas câmaras de cidades importantes também tinham alguns privilégios, né, tinham algumas liberdades, aí mesmo grupos organizados de camponeses em certas partes da França. Então, havia também, mas as mercês, né, os privilégios mais
relevantes do ponto de vista fiscal e econômico estavam, sem sombra de dúvida, nas mãos ou estavam exclusivamente, né, vinculados à nobreza e ao clero, tá? Para a gente fechar, então, aqui a nossa parte de antecedentes sociais, vale dizer que a sociedade pré-revolucionária não era uma sociedade estanque e imóvel, como um sistema de castas. Havia, sim, a possibilidade de ascensão social. O mais evidente, né, movimento de ascensão seria aquele do terceiro estado para o primeiro estado, entrando, né, um filho de plebeus, vamos dizer assim, no clero. Mas não era algo exatamente comum, né, ou costumeiro, ou que ocorresse em grande quantidade. Isso acontecia, é certo. Mas também entrando na igreja, vindo do terceiro estado, a chance de alcançar, né, postos de comando, como vimos, era muito baixa, quase irrisória. Havia também os dos mais enriquecidos do terceiro estado comprando títulos e alcançando o status de nobreza, mas que também era por uma pequeníssima parcela. Então, a gente não pode dizer que era uma sociedade totalmente imóvel, mas que a ascensão social era, né, difícil, vamos dizer assim, tá? Não é impossível, mas era difícil. Agora vamos tratar da política no antigo regime, tá? Dos pontos todos de política, eu queria tratar com vocês mais especificamente da monarquia absoluta. Em geral, nós falamos de absolutismo monárquico quando tratamos da França pré-revolucionária, né? Que a França era uma monarquia absolutista, né? O conceito de absolutismo é um conceito posterior à Idade Moderna, posterior ao Antigo Regime. Foi, com todos os ismos, uma invenção do século XIX. Capitalismo, liberalismo, né, marxismo, comunismo, tudo vem aí no século XIX e em diante. Como também o absolutismo, e é carregado de um conteúdo negativo. Ele foi um conceito cunhado para se referir ao conjunto da obra, vamos dizer assim, o conjunto da política, do regime político do período pré-revolucionário, marcado por toda sorte de abuso e concentração de poderes. Esse é o, digamos assim, em suma, o que significa absolutismo para esses século XIX em diante. Mas absolutismo vem de uma expressão aí sim existente na época moderna, que é o conceito de monarquia absoluta. Bem, a monarquia absoluta, e a, digamos, conceituação, né, dessa expressão vem, ocorre no século XVI, mas, digamos, é proveniente de disputas teóricas acerca da soberania e da origem do poder da própria Idade Média, na sua fase final, na Baixa Idade Média. Nesse período da Baixa Idade Média, início da Idade Moderna, havia uma discussão sobre essa questão da origem do poder, da soberania, em que se digladiavam principalmente duas teses, mas é uma terceira que se impõe. Então, uma é de que o imperador, só que o Império Romano Germânico, herdeiro de Carlos Magno, que havia dominado praticamente, né, que é hoje a França, a Alemanha e a Itália, esse imperador herdeiro do Carlos Magno, que por sua vez era um herdeiro do Império Romano, né, teria a suma potestas, o subpoder, né? E que todos os demais príncipes estavam, em última análise, submetidos à autoridade, à soberania do imperador e deviam obediência a ele. A ideia da monarquia universal, ah, que vem da Idade Média e, em certo sentido, remonta também ao Império Romano. Né? Outra disputa, outra tese, era de que poder, mesmo do imperador, vindo de Deus, deveria ser mediado pelo vigário de Cristo na Terra, isto é, pelo Papa. Então, outro argumento, né, que vem é dizendo que o Papa que legitimava esse poder do imperador e dos demais príncipes. E, nesse sentido, o Papa também poderia dizer se um príncipe é ilegítimo e, portanto, retirar o poder dele. Né? No contexto da Reforma e da Renascença, tanto no século XV, XVI, essas duas teses vão ser questionadas. E surge uma terceira, como eu mencionei. Né? Mais especificamente, na França, a tese que surge, né, da monarquia absoluta é desenvolvida pela primeira vez, mas não única vez, por Jean Bodin. E ele vai defender a tese de que o rei na França, o rei francês, é na França a suma potestas.
o rei francês na França é o poder máximo e que ele não deve obediência a ninguém, nem ao Papa, nem ao imperador. E, portanto, ele não poderia ser julgado por ninguém senão pelo próprio Deus. É nesse sentido que o monarca francês, segundo Jean Baudin, é absoluto. Né? Ele não tem ninguém acima dele. Né? Não quer dizer que esse absoluto significasse que ele poderia fazer o que ele bem entendesse, ele poderia subverter a ordem social, retirar privilégios à sua boa vontade, né? Alterar o sistema jurídico como ele bem entendesse, tomar propriedades e tal. Não, isso seria tipo de um tirano, que é outra coisa. O monarca absoluto tem sumo poder no seu Estado, mas ele deve respeitar a ordem divinamente criada, a lei natural, a lei sucessória, as leis chamadas fundamentais, né, do Estado francês. E aí, nesse sentido, respeitar o clero, respeitar a nobreza, respeitar as outras instituições, os outros poderes intermediários, né? Digamos assim. Daí para frente, né, do século XVI em diante, o que se observa é um processo lento de concentrar os poderes no monarca, em detrimento desses outros poderes intermediários. Então, monarquia absoluta vai, digamos assim, ganhando maior poder, no sentido de esvaziar os outros poderes, as outras instituições. Esse é um processo lento, tá, que se desenrola ao longo do século XVI, XVII e XVIII. Tá? Quando Jean Baudin escreve em 16, ele está dizendo, se referindo a esse aspecto em particular, de um monarca que não reconhece a autoridade de outro acima dele, senão o próprio Deus. Ao longo dos séculos, essa monarquia absoluta então vai ganhando outras características, dentre elas essa de concentrar os poderes, de pouco a pouco ir retirando poderes da nobreza, do clero e concentrando no rei não só toda a fonte da soberania, mas também todos os poderes do Estado. Então, isso ocorre no caso francês, principalmente com Luís XIV, que quebra o poder da nobreza, da grande nobreza fundiária, né, submete, e então vai pouco a pouco concentrando esses poderes. Tá? E aí, essa monarquia absoluta no século XVII, né, encorpada, vamos dizer assim, é uma novidade da Idade Moderna, é algo que surge na Idade Moderna. Né? E aí, qual é o impacto dessa monarquia absoluta encorpada, em que o rei concentra todos os poderes, tirou poderes da nobreza, do clero, né? O restante da sociedade concentrou em si poder de executar, legislar, julgar. Qual é o impacto disso para explicar a Revolução Francesa? Aí nós temos uma série de elementos que eu gostaria de destacar dois. Tá? Então, o primeiro deles é o próprio fechamento do sistema político. Então, ainda que, né, o sistema político fosse cheio de instabilidades antes dessa concentração de poderes, havia uma abertura, vamos dizer assim, para as insatisfações da sociedade serem veiculadas. Então, insatisfações da nobreza, que poderiam ser manifestadas pela própria nobreza, né, fazendo algum movimento de contestação ao poder real, como foi a Fronda, né, que foi derrotado, ou nos chamados Estados Gerais, essas instituições que foram convocadas com alguma regularidade no século XVI, por exemplo, mas que vão deixar de ser convocadas no século XVII e XVIII, quando o rei começa a acumular poderes, né, concentrar poderes, né? Poderiam ser manifestados por petições ou coisas do tipo, né? E a diferentes poderes intermediários havia meios de mostrar, né, ao rei, né, aos poderosos, as insatisfações da sociedade francesa. Concentrando poderes, esses canais são fechados. E as insatisfações, então, não têm por onde serem veiculadas, ganhando, então, potencial de violência. E aí, na Revolução fica mais do que evidente. E também, um outro elemento, né, o fechamento desses canais de comunicação, desses veículos, né, que pudessem mostrar, né, a frustração, fazia com que os diferentes grupos sociais fossem ficando frustrados mesmo com o próprio regime, né, que se vê, então, irreformável, quase. Na medida que não se atendem esses descontentamentos, eles vão se acumulando, né? A possibilidade, então, de se frustrar com o sistema e querer, então, destruir o sistema aumenta.
Por outro lado, há um outro elemento que é mais típico aí realmente da idade moderna, que esse outro ponto que eu mencionei vale, né, como categoria analítica para vários períodos históricos, quando falamos de regimes fechados. Né? Mas esse outro que eu vou mencionar agora é mais típico aí do antigo regime, que é a corrosão da legitimidade da monarquia. Então, no antigo regime, ter essa concentração de poderes, né, se dá, tem de foi pela Idade Média, início da Idade Moderna, é, o rei não se propunha, né, a ser o diretor da sociedade, no sentido de dirigir todos os negócios sociais, de intervir constantemente na vida dos seus súditos. Aquilo que vimos, né, quando falamos de evolução da Revolução Inglesa, acerca do conceito de governar. Né? Nesse sentido, o rei era visto como um juiz e um pai. Um juiz que dispensa justiça, dando a cada um o que lhe era devido, e um pai bondoso que, né, cuidava dos seus súditos. À medida em que o rei vai concentrando poderes e vai intervindo cada vez mais na vida dos seus súditos, portanto, governar passa a ser, né, cada vez mais sinônimo de administrar, né, de conduzir a vida, é, passa a ser os cidadãos, né, os súditos mesmo, né, mas só vincular cada vez mais erros, problemas, do país que ele comanda, que ele dirige. Isso é um processo de longa duração, tá? A gente pode dizer assim. Eh, então, ah, no século XVI, no século XVII, século XVIII, houve tentativa de acomodar, né, essa realidade de o rei mandar, mas não ser culpado pelos problemas do reino. E, em geral, a tentativa de acomodação para dizer que os ministros do rei é que eram tiranos, né, que eram ruins e que o rei estava sendo enganado. Isso era muito comum. Para evitar criticar o rei, criticava-se o ministro. E nós temos exemplos como o caso do Richelieu, quando ministro, principalmente Luís XIII, ou o ministro Mazarin, no período do Luís XIV. Então, culpava-se o ministro, não se culpava o monarca. Mas com o passar do tempo, isso foi ficando cada vez mais difícil, particularmente com o reinado de Luís XV, que foi um péssimo rei para a França, ou pelo menos durante o reinado dele, a França se deu muito mal em vários sentidos. Né? E aí, essa corrosão da legitimidade fez com que a mística monárquica fosse perdendo todo o seu poder simbólico e o rei se tornasse, digamos, mais um, né? Quase um igual em relação a esses, né, outros ministros ou tiranitas. E aí observa-se muito claramente no século XVIII, com a popularização da imprensa vinculada às classes populares, né, de charges, né, ou desenhos que, enfim, atacavam a honra pessoal do rei, alguns até, ou da família real, né, alguns até de cunho pornográfico, por exemplo, esse último quartel do século XVIII. Né? E, por outro lado, há, digamos, esse fechamento, todos esses problemas, né, vão suscitar reflexões para reforma, né, para alterações substanciais. E aí nós temos o caso mais notável, né, por exemplo, mais notável de Montesquieu, que, refletindo justamente sobre a realidade da França, comparando com outros modelos que ele conhecia, em especial o inglês, vai propor outros meios de sanar esses problemas. Né? No caso do Montesquieu, pensando a França, o fortalecimento dos poderes intermediários da nobreza, essa é uma das propostas do Montesquieu, e a separação de poderes, né? Não concentrar os poderes todos no rei, mas deixá-lo né, à frente do que seria o que ele vai chamar de poder executivo, e dividir o poder de legislar e o poder de julgar, para evitar abusos e reformar o sistema. E Montesquieu vai ser uma influência enorme entre muitos dos revolucionários, né? Em particular, no início da Revolução, ali, né, reunião dos Estados Gerais, depois, né, Assembleia Nacional Constituinte, e depois também na fase do Diretório, que vai incorporar de um modo muito mais evidente as teses de Montesquieu. Bom, gente, com isso nós finalizamos aqui a nossa primeira aula dos antecedentes. Vimos aí questões sociais, né, e as questões de cultura política ou de política propriamente. Na aula seguinte, então, nós vamos debruçar sobre os outros elementos desses antecedentes. Em particular, vamos devotar um pouquinho à economia francesa, já que serão os problemas econômicos o estopim para a Revolução em 89. Então é isso, espero ter gostado. Até a próxima.